Bom, uma ideia interessante para a gente começar a abordar o livro A Suavidade do Vento, do Cristóvão Tesa, é a ideia do ônibus. O ônibus, ele introduz uma metáfora, a metáfora do narrador, do escritor, como um guia turístico. Mas o lugar para onde esse guia vai nos levar não é um lugar dado, diferentemente de uma viagem em sentido ordinário, dessas que a gente faz na nossa vida comum, tá? Por outro lado, esse lugar também não é meramente inventado na sua totalidade ou de uma vez por todas. Por exemplo, por um narrador onisciente ou mesmo pelo escritor. Eu tenho a ideia de um acompanhamento constante. Então, por exemplo, nessa edição aqui que eu tenho, que é da editora Record, de 2015, na página 91, o narrador vai dizer: suspendo esse acompanhamento minucioso, cruel, talvez diriam sensíveis, do nosso amigo Matoso, pelo prazo de 90 dias. O narrador é como se ele estivesse presenciando alguma coisa, né, e anotando, né, para nós. Ao leitor obsessivo bastará reler o primeiro ato algumas vezes, reescrevê-lo, se preferir, sobre outro ponto de vista, promovendo pequenas modificações. Bom, eu tenho outras metáforas relacionadas a essa do narrador ou do escritor como guia turístico, né? Eu tenho a metáfora da hipótese científica, né? Ou, enfim, de uma hipótese. Nosso amigo Matoso, como vocês já perceberam, é uma hipótese e sua vida um mundo possível. Eu vou ter também as metáforas da narrativa do livro como um filme, né? Como se a gente estivesse no cinema vendo alguma coisa. Eu vou ter também uma metáfora muito interessante relacionada a todas essas, que é a metáfora do tabuleiro de jogo. Então, como se esse lugar para onde o narrador está nos conduzindo também é uma espécie de um tabuleiro. Quer dizer, então, de novo, é um lugar em que as coisas não estão simplesmente dadas, mas também o narrador ele não está inventando, ele está como que testemunhando, né? E servindo de guia turístico para o leitor também testemunhar o que está acontecendo ali, nesse tabuleiro. Então, Matoso recomeçou a andar lentamente em direção ao centro. O tabuleiro escurecia, mas ele gostou das luzes e se sentiu seguro, reconhecendo as coordenadas e os limites do jogo, né? Então esse tabuleiro é a cidade ali, no caso Curitiba, né? Que o personagem principal está visitando, né? E o narrador, ele é como esse guia turístico, né? Que nos permite acompanhar esses vários acontecimentos nas localidades pelas quais o personagem está passando. Todas essas metáforas que a gente estava vendo, elas vão nos conduzir para uma ideia mais geral, poderia dizer, tá? Que é uma ideia de encenação, então da história como uma grande encenação, né? Isso é visível, por exemplo, pelas divisões, né, do livro, em que eu vou ter um prólogo, um primeiro ato, um segundo ato, né, uma cortina. E essa ideia de encenação, ela vai nos remeter para algo que é fundamental para a literatura em termos gerais, né? Não só para essa obra. Maurice Blanchot vai trazer essa ideia de um espaço literário, né? Que tem a ver também com uma diferença entre o dizer e o escrever, né? A literatura ela está ligada a uma escrita. O Matoso, que é esse personagem principal, ele é também
um professor e ele é um escritor, né? E aí, num dado momento, ele é questionado por um outro personagem, né? O que você quis dizer com o livro, né, que ele escreveu? E aí o Matoso vai responder: não quis dizer nada, eu quis escrever. A escrita, ela tem um caráter diagramático, né? Eu trabalho em cima de um espaço e eu estou dispondo de coisas ali, né? Eu posso pensar também o narrador e o próprio escritor como uma espécie de arranjador, né? Um sujeito, um agente que dispõe de certas coisas ou dispõe coisas num certo local. O David Heyman, ele vai trabalhar com essa ideia do narrador do Ulisses como um arranjador, né? Alguém que dispõe de coisas num certo local. Matoso fechou os olhos e inverteu o lance. Por certo, ele também foi visto em pontos diversos pelo mesmo olhar. Para poder criar esse espaço, né, a obra também ela cria, antes de mais nada, como que um vazio, né? Ela pressupõe um espaço prévio, uma espécie de antessala, digamos assim, metafísica, em que tudo pode ser rearranjado, né? Desestabilizado e reestabilizado de outras formas. Antes de preencher um vazio, a obra criava-o de um modo estranho, né? Então, a obra literária, essa obra que o Matoso, o personagem principal, vai escrever, e o próprio livro, né, a Suavidade do Vento enquanto tal, ele não é uma obra que vai meramente preencher um vazio ou, digamos, preencher uma carência do escritor ou uma carência do personagem ou uma carência do leitor. Antes do que preencher um vazio, essa obra ela vai criar um vazio. Matoso embrenhava-se atento no labirinto cheio de variáveis. Quem nasceu antes, o escritor ou o leitor? Ambos precisam abrir esse espaço prévio, né, esse espaço vazio, né, e para poder ali dispor e arranjar o que vai ser contado, né, o que vai ser lido, de certa forma ouvido, mas que foi, antes de mais nada, escrito. Essa escrita, ela abre, né, esse espaço. Ela é como que um diagrama em que essas coisas elas vão se estabelecer. O batalhão alucinado pula imediatamente das pedras e avança impiedoso, marreta nas mãos, dentes afiados, unhas compridas. Apenas exemplos. Na verdade, Matoso não pensou em nada disso. Ele pensou unicamente na suavidade do vento. É o título do livro, né, do Cristóvão Tesa, e é o título do livro do Matoso, personagem. Então, uma das coisas que parece acontecer na cabeça do Matoso, segundo o que o narrador nos conta, é que o Matoso tem uma série de alucinações com monstrinhos. Mas, digamos assim, tem limites até onde o narrador pode enxergar o que de fato se passa ou não na cabeça do personagem principal, né? Ou seja, o que acontece aqui é uma independência, né, relativa dos personagens com relação ao narrador. Nesse jogo e nesse espaço, os personagens, por vezes, eles inclusive escapam, né, do narrador. Eles têm uma independência relativa com relação ao narrador. Se existisse, inclusive, um grande narrador, né, da vida mais ordinária, digamos assim, um deus onisciente, na perspectiva de um livro como esse daqui, os personagens eles escapam um pouco do narrador, né? Então Deus ele não teria controle também, né, totalmente sobre nós. Existe uma interação ali e nessa interação os personagens vão se construindo como que mutuamente.
Então, quer dizer, o personagem pensa certas coisas sobre si, e daí, de repente, ele tem um encontro inusitado com uma outra pessoa que ele não conhecia, e daí, a partir daquele encontro, o próprio personagem vai se ver de uma forma diferente. O personagem, ele tinha um contorno, tá? Qual é esse contorno do personagem? Alguém tinha visto Matoso e feito dele um desenho. Uma outra coisa que acontece no livro e que o livro põe em evidência de uma forma explícita é como esses personagens também eles se constroem a partir da linguagem. Então eu tenho passagens como as seguintes: o personagem repetiu uma frase que eu ouvia sempre no bar, né? Mão de obra especializada aqui é um caso de polícia. Quando isso começa a se tornar um clichê naquele ambiente, os personagens começam a se valer disso, né, para entender uns aos outros. Né? As conversas avançam, estalam, transformam, derrubam, palpitam, esquentam. Mesmo em silêncio, lá estão as vozes tagarelando. Porque não é que a gente determine totalmente a linguagem. Muitas vezes a linguagem, isso que se cristaliza na linguagem, determina a nossa compreensão dos outros e de nós mesmos. Tem várias outras obras que vão trabalhar com essa ideia de um espelhamento e um regresso ao infinito, e a Suavidade do Vento do Tesa é uma delas, né? Esse Matoso literário é um Matoso com T dobrado, né? Com S, não com Z, e sem esse acento, né? Circunflexo. Tesa, né? Tem 2 T's. Tesa, Matoso, né? Então eu tenho essa coisa do personagem que no nome pode eventualmente espelhar o nome, não é nem do narrador, né? Mas é o nome do escritor. O narrador, quando ele escreve essa frase do outro personagem, né? Eu não posso abrir exceção. O narrador, ele escreve exceção errado, né? O narrador escreve exceção com 2 S's. Isso é um outro exemplo de discurso indireto livre. A ignorância do personagem, ela contaminou a escrita do narrador. Preciso falar com você mês que vem. O narrador diz mês ou semana que vem. Né? O narrador aqui como que ele está expressando diretamente uma dúvida do personagem. O narrador se mistura com o personagem. O que é esse shifter malicioso? É o uso ambíguo, né, de certas expressões deíticas, né, cujo significado depende da intenção contextual do personagem. Então, quando o personagem está dizendo eles, ou quando ele está dizendo esses seres, né, ele está se referindo às pessoas da cidade, ele está se referindo aos monstros, né? O leitor não tem como saber, mas eventualmente essa ambiguidade nem o narrador teria como resolver. E muitas vezes nem o personagem, tá? Isso é o que se chama de shifter malicioso. Isso é um recurso que vai aparecer aqui na Suavidade do Vento, mas que é característico, né, da literatura em termos, né, mais gerais e mais amplos. Eu agencio, né, diferentes personagens para eventualmente ocupar, né, uma primeira pessoa ou uma terceira pessoa. Eu agencio, inclusive, o leitor para ocupar uma dada voz, né? Na literatura brasileira, esse agenciamento do próprio leitor como uma voz que vai fazer parte da construção da história é característico do Machado de Assis, né? Outras coisas que vão servir também para constituir esse espaço são perspectivas temporais, né? Como, por exemplo, passado, presente, futuro. Né? A passagem em que o Matoso está embriagado no cassino mostra como que um embrulhamento dessas distinções do passado e do presente e do futuro. Isso não é uma coisa que está acontecendo meramente dentro da cabeça dele, né? É o próprio espaço da história, né? Tá
está sendo embaralhado. Eu tenho também certas polarizações ou marcações que ajudam a constituir esse espaço literário, quase que como eu pintaria um quadro, né? Então, por exemplo, o vermelho, né, nesse livro do Suavidade do Vento, ele significa a terra, mas que é também um limbo, né? Enquanto que o azul, né, como cor que está contrastando, que está se opondo ao vermelho, ele representa o céu, o cassino, a cidade grande, né? Eu tenho certas oposições, né, entre os personagens, como o gordo, né, e o magro, né? Então eu tenho o gordo da ferragem e o galo, né, na cena do jogo do general. O narrador também vai falar de uma magia da repetição, né? E ele fala isso também, em seguida ele vai referir a Clarice Lispector, né? A gente viu, né, a diferenciação entre o vermelho e azul, entre o gordo e o magro e tal. E essas diferenciações, para elas se estabelecerem, elas se estabelecem a partir de repetições, né? Ao longo de todo esse processo, eu tenho essa repetição, né, que cada vez que um joga o copo com os dados, né, eu tenho blum, blum, pract. Né? Então isso como que vai ritualmente pontuando, né, toda essa... E vai como que... É um ritmo, né? No meio desse diálogo, ele como que se lembra de trechos dessa carta, ou eventualmente não é ele que se lembra, são os outros, né, que receberam a carta, que se lembram de passagens dessa carta. Ao longo da conversa deles, né, um diz uma coisa, outro diz outra, e lá pelas tantas o narrador reproduz ali passagens da carta. Isso é uma forma de repetição que vai pontuando e vai cristalizando certos efeitos. Eu tenho intertextualidade com outros textos literários, né? Então referência a Clarice Lispector, Manuel Bandeira. No caso do Manuel vai fazer uma referência a essa poesia, né, emblemática dele, Eu Vou-me Embora para Passárgada, que invoca, né, um dilema existencial semelhante ao do personagem principal da narrativa, né? Então, um filme noir, né? A Gilda, Matar ou Morrer, né? Que é um filme também, um faroeste, né? Que tem uma relação com o ambiente. O Gilda é interessante por outras questões, né? Por uma certa corrosão da linguagem, né? E da relação entre os personagens. Vai ter intertextualidade com relação à música, né? Uma referência ali ao Pink Floyd, o taoísmo, né? Isso está no próprio título, né, do livro, A Suavidade do Vento, e várias outras coisas dessa ordem, assim, que vão aparecer ao longo do livro. Eu tenho expressões como encher as coisas de pontas, brutalidade do entorno, exercícios de visualização, ponto ótimo. O taoísmo também é esse tipo de... Ele tem uma dimensão na estética e de sensibilidade, né? E isso tem a ver também bastante com esse personagem, embora muitas vezes o livro trate isso com seriedade, mas também trate isso com ironia, né? Tudo isso que eu vinha falando até agora tem que ver com a narrativa, né? Mas esse personagem, né, o protagonista da Suavidade do Vento, também é muito existe ao redor dele ali uma ideia de um fosso, né, de um abismo, de um isolamento, né, e de um estranhamento do personagem principal com relação a outros personagens e de um auto estranhamento do personagem principal com relação a ele próprio, né? No limite, assim, quase que de uma dissociação psicótica. Não se enquadra muito bem em nenhum tipo, né, de pessoa que possa ter uma função social mais ou menos bem estabelecida. Então ele mora, né, nesse apartamento também em que a escada ela não tem um corrimão, né? A escada é do lado de fora e não existe um corrimão. Então, cuidado, a escada não tem apoio, é como se ele pudesse a casa dele, ele está como que ali à beira do abismo, embora também não seja um lugar alto, mas isso também é que esse livro ele é extremamente irônico, né? Então, é um abismo, mas também não deixa de ser um abismo ridículo, tipo, né, desse tipo de personagem. Em termos da literatura moderna, vai ser, eu acho que o Memórias do Subsolo, né, do Dostoiévski.
que é referido, né, nessa edição aqui, então, que eu tenho da Record de 2015, diretamente na página 57, né, como jogador. E esse tipo de personagem, né, como o Matoso, como o personagem do Memórias do Subsolo, a gente pode pensar que eles representam, em última instância, o isolamento do próprio processo de escrita e o isolamento do processo de leitura, porque tanto a escrita quanto a leitura são processos que dependem de um isolamento. O personagem ele tem um humor estranho, humor de quem não tem intenção de fazer humor. É um humor que provoca também um mal-estar. Existe ali um antirromantismo também, né, desse personagem, que pode ser entendido até mesmo como uma radicalização do romantismo moderno. Quando esse romantismo ele se torna quase que um anti-humanismo, né, um sadismo, um egoísmo, né, no sentido do Max Stirner. Então perguntou a Marquinhos o que ele andava lendo e gostou do entusiasmo da resposta, principalmente do entusiasmo. Quer dizer, isso é uma espécie de uma ironia. E a gente vê também uma ingenuidade dos outros personagens, né, com relação à literatura. A Suavidade do Vento, lindo, é uma história de amor. Não sei, mas as coisas não são paisagens, né? Esse espaço literário, ele não é um espaço de uma paisagem pitoresca, né? Esse desgaste, né, de certas expressões, como por exemplo o amor, é o que eu disse antes também, que ia funcionar muito bem em termos da intertextualidade com o filme noir. O ódio acaba sendo, no Gilda, né, nesse filme noir, uma expressão de amor. Eu não expresso o amor diretamente, né, porque expressar o amor de uma forma muito direta ali, dado o contexto, né, daqueles personagens, seria uma coisa ingênua, né, e até mesmo falsa. O amor ele é expressado de certa forma pelo ódio, né, ou ele encontra algum tipo de expressão mais autêntica através do ódio. Isso tem a ver com esse contexto, né, então mais moderno, né, pós-romântico, digamos assim, ou até mesmo ultra-romântico, na verdade, né, de um romantismo decadente, mas que é também de um modernismo, né? A gente pode pensar num Baudelaire. Outra coisa que é característica dessa literatura mais moderna é a identificação também com pequenos animais, né? Com formigas, né? Que aparece ali em alguns momentos. Essa cidade ela é uma espécie de faroeste, né? Em que vai surgir no futuro, né? Mas isso é um futuro que a gente não vê, uma hidrelétrica, né? Então isso mostra também uma certa precariedade e brutalidade de uma modernização que ainda não está totalmente instaurada. Existe um subtexto ali de caráter kafkiano. E esse subtexto e essa subtrama é a ditadura militar, né, que tem a ver ali com o desaparecimento meio inexplicado do dentista, o desaparecimento da personagem que é a louca, né, da Maria Louca. E o personagem ele é repudiado, né, num dado momento de uma maneira assim quase inexorável pela comunidade, não se sabe muito porquê, né, de uma forma que não pode nem ser verbalizada, né. E depois ele vem a ser aceito e também não se entende muito bem por que ele passa a ser aceito. A literatura, ela também vai expor uma série de feridas, né? A modernização ela é brutal e ela é precária, porque a literatura ela abre esse espaço em que eu posso reavaliar tudo, né? Ela vai expor todas essas dificuldades ali daquele ambiente. Isso faz do escritor alguém perigoso, né, em determinados tipos de contexto, né. E por outro lado também eventualmente ele vai ser aceito, mas vai ser aceito de uma maneira assim muito superficial. Pode ser aceito como alguém que escreve uma coluna gramatical para um jornal.
Não pode ser aceito como alguém que escreve um tipo de literatura que eventualmente é mais experimental, porque isso no fundo faria aflorar a precariedade e a brutalidade do próprio local.